Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Uma vez está aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Agradecer a todo mundo que tem participado do grupo, que tem dado suas opiniões, aqueles que têm mandado mensagens para mim. Espero que seja proveitoso nesse tempo, onde a gente tem estudado, onde a gente tem entendido um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu queria que a gente tivesse um tempo realmente de estudo. Eu queria voltar desde o começo, do primeiro texto que a gente estudou, até a gente chegar em Gênesis 3,15, que é o texto da semana. Mas para a gente relembrar algumas coisas que são importantes, que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre Gênesis 3,15. Eu voltei lá no primeiro texto, que a gente estudou, alguns dias atrás, foi em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Lembra que a gente estudou lá? E o texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá a gente viu que Deus era um Deus trino, onde o Pai, Deus, já se fazia desfrutar da presença do seu Filho, Jesus Cristo, também do Espírito Santo. Cristo já estava com Deus desde a formação do mundo, desde a fundação do mundo. E nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um Deus perfeito, um Deus que deu vários atributos divinos ao homem, como a gente viu, diferente dos animais. Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O outro texto que a gente estudou foi Gênesis também, capítulo 2, a partir do verso 16 e 17, onde vai falar da ordem que Deus tinha dado para o homem. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quando a gente estudou esse texto, a gente viu que Deus queria provar o caráter do homem, a fidelidade, a obediência. Foi dada uma ordem. E a gente já estudou que, por causa da incredulidade do homem, porque o homem não creu na palavra de Deus, a partir daquele momento, nós recebemos a morte espiritual. A partir daquele momento, o homem que era a imagem e semelhança de Deus passa então a ter uma vida espiritual morta. Ele deixa então de ser a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Hoje a gente chega então no texto Gênesis, capítulo 3, verso 15. E esse texto é muito importante. Ele é chamado de proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Porque é a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver falar sobre Jesus. E é lá na criação, lá no Éden, lá depois da queda do homem, Deus faz a sua primeira promessa, e já aponta então para a pessoa de Jesus Cristo. Olha como que começa o texto. Está dizendo Deus, com quem Deus está falando? Se você for ver no capítulo 3, no verso 14, você vai ver que Deus está falando com Satanás, que tinha enganado Eva, tinha feito com que Eva acreditasse na sua mentira e não cresce na palavra de Deus. Então Deus agora está falando diretamente com Satanás. Você vai ver, se você ler aí o verso 14, você vai ver que claramente a Bíblia diz isso. E olha só o que então Deus diz para Satanás: porém inimizade entre ti, ou seja, entre Satanás e a mulher. Quem é essa mulher? Quem então seria essa mulher
que Deus está falando que Ele ia trazer inimizade entre Satanás e essa mulher. Ele continua dizendo: entre a tua descendência, ou seja, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. É importante ficar bem claro duas coisas. O texto está falando que Satanás tem uma descendência. O texto também está falando que essa mulher vai ter um descendente. Deus olha para a humanidade, Deus olha para o inimigo, e Ele diz que toda a descendência caída, toda a descendência vinda depois de Adão e Eva, toda a descendência que havia sido desligada de Deus, toda essa descendência que havia morrido espiritualmente, que Deus ia pôr uma inimizade, ou seja, essa descendência iria ser inimiga do descendente da mulher. Qual foi o único nascido apenas de mulher? Qual foi o único que não foi gerado entre o homem e uma mulher? Todos nós sabemos que o único nascido apenas da mulher, gerado pelo Espírito Santo, foi a pessoa de Jesus Cristo. E Deus lá atrás, lá na fundação do mundo, Ele já sabia que Ele haveria de dar ao homem a oportunidade, mais uma vez, de se reconciliar com Ele, a partir da queda, a partir da desobediência de Adão e Eva. Deus, na sua soberania, estava escolhendo dar mais uma oportunidade para o homem, para que ele pudesse de novo deixar de ser morto espiritualmente e ter novamente uma vida de intimidade com Ele. Deus então faz essa promessa: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, Jesus Cristo, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, por que a Bíblia é chamada a palavra de Deus? Olha só que coisa impressionante. Lá na fundação do mundo, Deus já sabia que Cristo ia morrer crucificado. Mas como? Esse texto não está falando isso? Está sim. Esse texto está falando que em algum momento o descendente de Satanás iria ferir o calcanhar de Cristo. E onde isso aconteceu? Todos nós sabemos que Cristo foi crucificado, que Ele foi maltratado, que Ele foi cuspido, que Ele foi machucado, que Ele sofreu muito para poder dar a oportunidade para aqueles que creem nele se reconciliarem de novo com Cristo. Foi lá na cruz onde Cristo teve o seu calcanhar ferido. Mas Cristo sendo Deus, havia uma promessa que esse não ia apenas ser ferido, mas que ele ia ferir, ele ia pisar a cabeça de Satanás. E quando que isso aconteceu? Lá também na cruz. Como depois de ser ferido, Cristo, ao terceiro dia, ressuscita e pisa a cabeça de Satanás. Cabeça significa autoridade. E Ele está dizendo que Ele tem autoridade para pisar a cabeça de Satanás. E Ele fez isso quando Ele mostrou ao mundo que a morte não é o fim para aqueles que estão em Deus. A morte não vence aqueles que estão em Deus. Para aqueles que creem em Deus e desfrutam desse amor, a morte é apenas um meio, uma passagem, porque algo maior está reservado para aqueles que creem em Deus e para aqueles que se reconciliaram com Ele. Gente, esse texto é muito importante. Você precisa entender que desde lá da fundação do mundo, depois do homem ter se desligado de Deus, depois do homem ter perdido a imagem e semelhança de Deus, Deus já estava promovendo de novo um novo caminho para que o homem se reconciliasse com Deus. E a partir daí então,
pudesse ter a oportunidade de ser de novo imagem e semelhança de Deus, poder desfrutar de uma vida eterna com Deus. Foi assim que Deus resolveu amar, prometendo seu Filho, sendo inimigo do mal e dando a oportunidade ao homem a se reconciliar com Ele. Pense nisso. Pense que Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. E por isso Ele resolveu dar o que Ele tinha de melhor, para que nós pudéssemos novamente nos ligar a Ele. Toda essa trajetória vivida por Cristo, ela aponta para algo maior. Hoje eu tenho visto muitas pessoas quererem ver Deus, buscar Deus, desfrutar das bênçãos de Deus. Mas pense um pouquinho comigo. Será que Deus deu o Filho dele, o próprio Deus encarnado, o Filho unigênito, para morrer numa cruz, para que você tivesse apenas uma vida feliz, para que resolvesse seus problemas, para que te desse uma vida abundante, como muitos pregam para Ele? Para que você vivesse apenas uma religiosidade, para que você apenas soubesse que Ele existe? Gente, é muito mais profundo que isso. Deus nos deu a oportunidade de sermos feitos de novo a sua imagem e semelhança. Deus nos deu a oportunidade de nos achegarmos diante dele. Deus nos deu a oportunidade, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Tudo que a gente vive aqui, irmãos, por mais tranquilo, por mais abundante que seja a sua vida, por mais poderoso que você seja, sempre algo vai faltar. Sempre vai ter algo faltando que não preenche o seu coração. A única coisa que preenche totalmente o nosso coração, que nos dá esperança em continuarmos vivendo, é saber que algo maior está reservado para nós. Algo que fez Deus lá atrás enxergar que Ele tinha que nos dar a oportunidade de novo de nos reconciliar com Ele. A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele também faz uma promessa dizendo assim: tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu queria terminar esse estudo de hoje com um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 17, diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Você precisa amar a Deus. Você precisa buscar conhecer esse Deus, para que você possa encontrá-lo. Deus não está na religião. Deus não está numa troca. Deus não está no dízimo. Deus não está na igreja. Deus não está no pastor, não está no padre. A palavra de Deus diz assim: porque Deus é Espírito, não importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você precisa adorar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa conhecer a Deus, estar apaixonado por Ele, porque Ele vai saciar a sua fome, porque Ele vai te dar paz, que Ele vai se revelar a você. Os que procuram Deus vão encontrar. E onde você encontra Deus? Na sua palavra, meditando, conhecendo, buscando um tempo de intimidade com Ele. Quando você achar esse Deus, você vai ver que a sua vida vai estar totalmente preenchida na dependência daquele que te criou
naquele que te redimiu e naquele que te deu a oportunidade de estar novamente com Ele. Obrigado pela sua atenção e a gente continua o nosso estudo. Espero que você esteja interessado a conhecer um pouco mais sobre o amor do Pai.